que é um detalhe, porque nós não temos planos de governo. Por incrível que pareça, são cartas de intenção porque elas dizem o que elas querem fazer, falam para o seu eleitorado, mas não dizem como fazer, porque se elas falarem como fazer, elas vão mostrar que eles não conhecem a máquina, não sabem de onde tirar, ou que é impossível e inviável aquilo que eles estão apresentando. Por isso são cartas de intenção. Eu lembro que na eleição de 2002, eu acho que foi isso mesmo, foi 2002, na eleição de 2002, eu participei de um debate em que nós analisamos todos os projetos de governo que foram apresentados naquele ano. Só tinha um que tinha densidade para tentar dizer o que queria fazer, que na época era do Garotinho. Mas mesmo assim você olhava e dizia, mas isso aqui não tem como não é viável. Por isso, qual era o plano que o pessoal queria discutir? O plano do Ciro Gomes. Sabe quantas páginas tinha um plano do Ciro Gomes? 13. Ele queria governar 13 ou 17, era uma coisa assim. Ele queria governar o Brasil com 13, 17 páginas. Esse é que é o grande problema. Sabe qual é o detalhe? Por exemplo, você não tem como ter plano de governo. É um estelionato eleitoral? É um estelionato eleitoral. E aí fica a grande questão. Por qual razão que você não chega a lugar nenhum e eles precisam fazer essa lei de restringir e fazer 100 anos? Por uma razão simples, cara. Porque isso já demonstra que não é necessário uma lei de sigilo, de preservar, ou lei de acesso à informação, se fosse cumprido aquilo que é uma exigência do próprio processo administrativo, a transparência. Como eles não cumprem, eles criam regras. Seria para o lixo nós vivêssemos numa democracia real se nós tivéssemos as instituições funcionando e se o STF soubesse, afinal de contas, separar o que é política do que é jurídico, do que é ação jurídica. E se ele soubesse qual é o papel de um STF de verdade. Mas o mais assustador nisso, Segre, tirando a Oeste e algumas redes que preservam aquilo que é a verdade da informação, quem está divulgando isso? Por qual razão? Porque não é interesse você questionar algo que se tornou um dos pilares das ações desses ministros do STF, que é preservar o seu direito ao enriquecimento. É o que me parece. Porque quando você observa uma situação como essa, em que sócios ou membros da família do ministro Toffoli estão envolvidos, direto ou indiretamente, com o Banco Master, a primeira coisa deveria ter sido feita. Eu não sou jurista, por favor, juristas aqui me corrijam. Ele já deveria ter sido afastado do processo. Ele já deveria ter sido afastado de qualquer ação que envolvesse o Banco Master. Mas por quem? Quem vai afastá-lo? Aí é que está o detalhe. Se nós tivéssemos uma Constituição, se nós tivéssemos o STF que funcionasse, que o presidente do STF não fosse... Eu não gosto de usar o termo Rainha da Inglaterra, então vou usar um outro termo, porque a Rainha da Inglaterra, ela queria agir daquela maneira. Mas você tem uma figura que é uma figura simplória que não serve para nada, que é o Fachin, que vem com um código de ética e daqui a pouco ele vai pegar as gravatas do Barroso e dizer, no nosso código de ética exige a gravata que tem o logo do STF. Vai ser isso que ele vai falar. Então, quando você observa da perspectiva como está, para começar, isso não poderia estar acontecendo nas mãos do Toffoli, ainda mais que ele viajou com o cara do Master, ele viajou com indivíduos vinculados ao Master, pegou um avião, ficou horas conversando com ele, mas não trataram nem do assunto do Master, nem do assunto do STF, nem do assunto do Banco Central. Segundo o que falou, só foram falar do Palmeiras. É o que parece. Ora, com todo respeito, aqui nós temos 3 palmeirenses. Não, ele é São Paulino. Temos 3 palmeirenses. Eu tenho certeza, se a gente ficar 7 horas só para falar do Palmeiras, em certo momento a gente vai falar sobre o programa, sobre o Oeste, sobre aquilo que está acontecendo no Brasil, sobre o que está acontecendo. Lógico. E aí é mais uma vergonha. Em síntese, isso é apenas uma coisa superficial. Mas na estrutura, para começar, se nós estivéssemos num país sério, estariam todos afastados e em especial, o Toffoli já estaria sob investigação respeito ao nosso sistema eleitoral. Mas eu vou pegar um ponto, eu gosto muito das coisas que o Caivano fala, mas tem um ponto aí que é essencial quando ele falou desse centrão flutuante. A única complemento que eu faria ao que ele apresentou é que o problema do centrão flutuante não está nesses que são cinzas, que você sabe pelo menos que eles não valem nada, porque eles não valem nada. O problema é que parte desse centrão flutuante está dentro da direita, não está na esquerda. A esquerda, ela segue na linha. Isso é o pior. Está dentro da direita, está dentro daquele... Como é que você tem 33 senadores que dizem que são centro-direita e direita, e esses caras não conseguem chegar para 8 indivíduos daquele centro flutuante que dizem, não, quanto que você paga? E aí não precisa ser dinheiro, em relação... E no dia vem para cá que a gente é maioria para qualquer coisa, e a partir de então, quando você tem maioria, você consegue avançar e conseguir os 54 que são necessários. Esse que é o grande problema. Aí nós vamos ter, por exemplo, essas alianças. Muito provavelmente, a gente precisaria de 27 senadores configurados como direito. Ou, no nosso sonho, seria o sonho do sonho do sonho, serão 40.
para garantir aquela maioria qualificada, mas ainda assim nós temos um problema. E esses não vão ser aquele centro flutuante que vão querer se apresentar, porque sabe que nesse momento a oposição está conseguindo avançar na sociedade, porque a sociedade está indignada com o que está vendo. Nós vivemos o mesmo problema. Aí temos ali, vamos para o nosso sistema eleitoral. Porra, como é que tem um sistema eleitoral que permite que você faça uma coligação no Estado, faça uma coligação nacional e faça uma coligação no município que não tem nada a ver com aquelas que são as diretrizes do partido? Como é que você tem um sistema em que o mandato do deputado pertence ao partido? Tanto que o partido ele tira. Mas o mandato do senador não pertence, porque é majoritário. O que o senador faz? Fala qualquer coisa, chega lá, aí ele diz, não, eu sou direita. Mas ele é o centrão flutuante. Mas para ele virar cinza, é muito fácil. Eu tenho uma notícia. É o disso tudo, Segredo. Não se trata de uma questão de discutir administração pública ou administração privada. Não é disso que está em voga. Não é isso que está em voga, melhor dizendo. O que tem que ser tratado é uma questão daqueles valores que devem nortear. São, inclusive, os valores que permitem que indivíduos saibam o que é ser direito, saibam o que é ser conservador, porque são esses valores que são colocados fora. Você estaria discutindo apenas a eficácia e a eficiência no futuro em que nós tivéssemos uma produção, uma sociedade equilibrada, como você bem disse, e eu já encerro apenas com uma frase. Você matou a charada. O modelo que nós temos aí, o que ele produz é aumentar a capacidade dos mal intencionados e dos incompetentes de eles produzir. Não é o governo, mas o país numa grande privada. Eu vou falar de uma maneira muito rápida, tá? A grande questão aí, não tem nenhum problema que ela pudesse ter prestado um serviço antes de assumir qualquer cargo ou antes de saber o que o Márcio é, mas isso tem que ser investigado. A questão é essa, isso tem que ser investigado, até mesmo para chegar à conclusão daquilo que você falou. Ela prestou algum serviço? Se não prestou, afinal de contas, o que ela estava fazendo? Mas a pergunta que eu faço é muito simples. E aí, ministros do Superior Tribunal Militar, em especial os militares, qual vai ser a reação de vocês em relação aos pares? Em relação aos pares que ali estão? Vocês vão atuar corporativamente? Vão jogar fora a honra militar? Estou me referindo aos militares, porque os civis, eu não sei, eles deveriam ter essa obrigação também, mas não posso exigir isso deles.